Bom, com esse exemplo, nós vamos terminar essa parte de sistema de equações lineares, né, que eu gostaria que vocês, né, se ativessem, né, para a álgebra linear 1, né, onde eu mostro, para essa aula, a 36ª aula em diante, por aí, tá? Em que eu dou exemplos, tá, onde aparecem esses sistemas de equações. Qual o objetivo, né, dessa aula aqui? Né? Falta eu mostrar exemplo ou exemplos, né, onde eu tenho um maior número de equações, né, do que incógnitas. Tá? Isso aí na prática, né, raramente acontece. Acontece a solução, né? O sistema sempre pode acontecer. Tá? Eu vou atentar para fatos interessantes e também, né, esse nosso objetivo da álgebra linear 2, né, é nós desenvolvermos a parte de operadores diferenciais, né, lineares, tá? Que é uma área muito, muito, muito importante, né, nas aplicações tanto da engenharia elétrica, né, engenharia eletrônica, mecânica, civil. Tá? Essa área é muito importante na solução de equações diferenciais, né, lineares, que é uma disciplina, né, da engenharia, né, cálculo 2 ou 3, cálculo 2, salvo engano. Tá? Mas aqui nós vamos, né, abordar, né, numa visão bastante interessante. Tá? Bastante, que eu estou alertando a vocês, né? Para isso nós vamos continuar, né, a matrizes, tá? Característica das matrizes, e esse estudo, né, que nós vamos complementar a álgebra linear 1, tá? Vai ser importantíssimo, né, quando nós voltarmos dessa analogia de matrizes com sistema de equações diferenciais lineares. Tá? Isso aí é muito, muito, muito importante. Então, essa aula, né, é a última aula, né, sobre sistema de equações lineares, e nós vamos continuar com propriedades das matrizes, né, repetindo, com o objetivo para nós migrarmos, né, para operadores lineares. Tá? Então aqui eu vou, né, minimizar, né, vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Então aqui vou exemplos, né? Aqui exemplos, né, de matriz A, né, M por N, né? Não se esqueça que M, né, aqui, ó, é o número de linhas, que no caso, né, é o número de equações, né, na matriz. Tá? E N, né, aqui, né, é o número de colunas. Né? Que exatamente, né, os colunas, né, aqui é o número de equações, né, e o número de colunas é o número de variáveis. Né? Então aqui é o número de variáveis. Então, por exemplo, vamos pegar uma matriz aqui, não, um sistema. Então, vamos pegar esse sistema aqui. Geralmente esse símbolo aqui, né, é utilizado até no ensino médio, né? Por exemplo, né, eu vou pegar aqui, essa x mais y, por exemplo, né? X mais y igual a 1. Aqui. 2x menos y igual a 3, né? E aqui menos x mais 2y igual a 2. Né? Então, reparação detalhe. Eu garanto que esse sistema aqui, tá, ele não possui solução. Tá? Por que não possui solução? Tá? Porque, repara, eu tenho aqui um sistema de equações, né, x e y, tá? Aqui, eu tenho duas equações, né, e duas incógnitas. Vou pegar esse sistema aqui de cima, tá? Vou pegar esse aqui, só para vocês entenderem, né? Aqui, ó.
x mais y igual a 1 e 2x menos y igual a 3. Vamos usar aqui o método da edição, tá? Eu vou somar essa aqui, né? Mais y com menos y dá 0, né? Aqui eu tenho 3x, né? Somando, é igual, né, a 4. Tá? Então aqui meu x, né, vai ser igual a 4 terços. Tá? Ó, x é igual a 4 terços, né? Isso aqui implica, né, olhando para essa equação aqui, né, que meu y é igual a 1 menos, né, 4 terços, né, que é meu x. Tá? Aqui é 3 sobre 3, né, isso aqui vai dar menos 1 terço. Repara só, o sistema tem que satisfazer, né, as três equações, tá certo? As três equações. Então, se eu substituir x e y nessa última equação aqui, tá? Então eu vou ter aqui, ó, menos x, né? Vou ter aqui, ó, menos 4 terços, né? Mais 2 vezes y, né? Y é menos 1 terço, né? No caso aqui vai ser mais menos, né? Eu vou apagar aqui, né? Vou colocar aqui, né? Menos, no caso, né? 2x, né? Tá aqui, né? No caso. Vou pegar aqui. Pegar essa equação aqui, ó. Menos x, né? Eu tenho aqui menos o x, né? O x é 4 terços. Então eu vou colocar aqui só para... Opa, deixa eu apagar aqui para ficar bem organizado, né? Aqui é menos x mais 2y, né? O y é menos, né? Então aqui vai dar menos 2 terços, né? Aqui, ó, né? 2 vezes, tá vendo aqui, ó? Mais, né? Só que o y é negativo, tá vendo aqui? Então vai dar menos 2 terços, né? Vamos ver quanto dá isso aqui, tá? Aqui eu tenho aqui menos, né? 6 terços, né? Que é igual a menos 2. Que é diferente de 2, né? Ó, tinha que dar 2. Então, esse sistema não possui solução. Tá? Não possui solução. Agora, vamos ver o seguinte. Olha que interessante aqui. Tá? Eu tenho aqui, né, o espaço das colunas. Ó. Espaço das colunas. Né? Qual o espaço das colunas? Vamos pegar o espaço aqui, ó. Vamos pegar a matriz aqui. Ó. Eu tenho 1, 2 e menos 1. Né? É só olhar para a coluna aqui. Tá? E aqui eu tenho 1, menos 1 e 2. Né? Aqui é o espaço das colunas. Tá? Aqui eu coloco, né, no caso, né, x, y. E agora aqui eu já sei que não tem solução. Tá? Eu vou chamar aqui de B1, B2 e B3. Né? Eu vou querer achar, né, B1, B2 e B3 de modo que o sistema possua solução única. Olha que interessante. Ao meu conselho, né, vamos botar a dimensão aqui nas matrizes. Né? Aqui é 3 por 2, né? Eu tenho 3 linhas por 2 colunas. Tá? Repara que M, né, é o número de equações. Tá? E o 2, né, o N, né, é o número no caso, de incógnitas, tá? E aqui eu tenho, ó, 2 por 1, né? Sempre olhando assim, ó, casou aqui, então a minha é 3 por 1. Eu vou fazer o seguinte, olha que interessante aqui, tá? Vamos discutir isso aqui. Eu vou pegar uma solução, seja, por exemplo, tá? Seja aqui, ó, XY, né? A solução, eu vou pegar aqui 1, 0. Olha que interessante, olha que interessante. Então, eu vou pegar a solução aqui, tá? Então, eu vou ver o seguinte, ó. Olha só que interessante aqui, tá? É importante o sistema, né, chamado overdeterminate, tá? Que é superdimensionado, tá? Isso aparece muito, né, quando nós discutimos, né, sistema de equações diferenciais lineares. Tá? Aqui eu vou pegar aqui, ó, no caso, né, pegar 1, 2, menos 1, aqui menos 1 e 2. É minha matriz, né, matriz A. Tá? Essa aqui é a matriz A. Tá? Agora eu vou pegar essa solução aqui, vamos ver o que vai dar. Ó.
1, 0. Olha só. Vamos ver o que vai dar aqui. Atenção, sempre bota a dimensão. Nunca se esqueça, aqui é fundamental. Tá? Então eu sei que eu vou ter aqui, né? Minha matriz, né? 3 por 1. Minha matriz coluna. Então vamos lá, ó. Primeira linha vezes essa coluna aqui, né? 1 vezes 1 dá 1, né? E 1 vezes 0 dá 0. Tá? Até vou colocar até direitinho aqui, né? Não custa nada, né? Tem que estar vendo a primeira vez, não tem problema. 1 mais 0, certo? Primeira linha por essa coluna. Vamos pegar aqui, ó. Segunda linha, né? Por essa coluna. Tá? Então vou lá. 2 vezes 1, 2. Menos 1 aqui dá 0, né? Então aqui eu tenho menos 2. Aliás, eu tenho 2, né? No caso, né? Mais 0. Agora vamos lá. Terceiro. Menos 1 vezes 1, né? Então eu tenho menos 1, né? Mais 0. Então isso aqui vai ser igual, né? Aqui, ó. A B1, B2 e B3. Né? Aqui. Olha só que interessante. Olha só. Reparem vocês, até vou colocar, destacar aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, vai dar 1, aqui 2 e aqui menos 1. Que é exatamente, né, esse meu vetor aqui, que pertence ao R3, né? O vetor pertence ao R3, tá? Repara que o espaço das colunas, né, olha só, o espaço é gerado, né, por dois vetores que pertencem ao R3, tá? Aquele exemplo que eu sempre falo, você geralmente confunde, né, quem está começando, né? Se eu olhar para aqui, eu estou sendo repetitivo, ó. Aqui eu tenho meu espaço R3, né? O espaço aqui, ó. Eu posso ter dois vetores, ó, um vetor aqui, né, e outro vetor aqui, né, que gera, né, esse meu plano verde aqui, ó. Gera meu plano verde, né? Esse plano verde está contido, né, no R3 aqui, certo? Então eu posso ter, né, tá vendo? Cada vetor aqui, tá vendo aqui, ó, vou colocar V1 e V2, estou sendo repetitivo, né, V1 e V2, por exemplo, né? Eu marquei esse espaço coluna aqui, né? Isso aqui é meu espaço coluna, né? Eu vou escrever com a mesma cor, né? Aqui, ó, espaço coluna, né? Que eu chamei de CA, né? Certo? Então eu gerei um espaço, né, que no caso é um plano, né? E esse espaço está contido, né, no caso é um eu vou colocar até subespaço aqui, ó, né? Subespaço coluna, né? Tá? Eu digo que ele está no R3 por quê? Porque ele tem 3 componentes, tá? Agora repara só, esse espaço das soluções, né? Olha que interessante. Ele pertence ao R2, né? Ele tem 2 componentes, tá? Mas esse B1 aqui, ó, ele pertence, né, ao R3. Aqui tem 3 componentes, tá? Olha que interessante, olha que interessante. Se eu pegar esse vetor aqui, né, no caso, né, eu obtenho esse vetor e colocar aqui, né, aqui eu coloquei aqui, ó, por exemplo, aqui, né, ó, coloquei B1, B2, B3 igual a essa coluna. Se eu, por acaso, olha só que interessante, tá? Isso são conceitos, tá? Que eu estou sendo repetitivo. Vou pegar a minha matriz A, né? Aqui, 1, 2, menos 1. E aqui eu tenho 1, menos 1 e 2. Tá? Agora eu vou pegar meu vetor 0, 1. Tá? 0, 1. Olha que interessante aqui, ó. Aqui eu vou obter B1, B2 e B3. Tá? Até vou colocar aqui, ó, um outro B1, um outro B2 e um outro B3. Tá? É um outro. Aqui, vamos lá. Ó. Aqui, dimensão 3 por 2, 2 por 1. Meu resultado é 3 por 1. Sempre façam assim. Não se esqueçam. Tá? É óbvio, mas faz. Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna, né? 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá
dá 1. Aqui, segunda linha por essa coluna. 2 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1, eu tenho que buscar assim, né? 2 vezes 1 dá 2. Gente, olha aqui para cima, aqui, aqui, ó. Que é exatamente, eu vou colocar até uma outra cor aqui, ó. Eu reproduzi no B1, B2 e B3, né? O outro vetor do meu espaço coluna. Olha aqui, até o meu amarelo aqui, ó, tá vendo? Tá claro? Então, olha que interessante, olha que, eu posso dizer, né? Tá? Eu posso dizer que pode-se obter B1, B2 e B3, né? Pode-se obter tal que a solução AX igual a B, né, no caso, né, exatamente, meu X, por exemplo, no caso, né, o A, né, é 3 por 2, e meu vetor X maiúsculo, vou colocar um X maiúsculo aqui, né, no caso, é 2 por 1, né, 2 por 1, e esse aqui vai ser 3 por 1. Eu posso obter a solução, né, única, fazendo o seguinte, olha só, ó. Vou fazer o seguinte, o vetor B1, B2, B3, né, vai ser uma combinação linear, olha só, gente, ó, beta, aqui, ó. Aqui eu vou ter a coluna, né, no meu espaço coluna, né, vou colocar 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, né, e a outra 1, menos 1 e 2. Né, em que alfa e beta são grandezas escalares. Tá? Então eu posso, né, obter qualquer vetor. Repare, esse vetor aqui, ó, pertence ao R3. Até interessante, não era minha intenção, mas até foi bom, né? Aqui, ó, aqui. O meu vetor B, né, vai pertencer a esse plano verde aqui, tá? Porque vai ser uma combinação linear de V1 e de V2. Tá? Esse aqui, por exemplo, né, é o meu V1 e esse aqui é o meu V2. Eu faço uma combinação linear, então esse vai ser minha solução, aí dá uma solução única. Está bem claro aqui? Está bem claro. Então, o espaço, né? Isso aqui é um estou repetindo, tá? Subespaço vetorial, tá? Que gera, né? O plano, né? O plano. É exatamente isso aí. Então, isso aqui é qualquer vetor, né? Então, isso aqui implica, né? No caso, que o vetor B1, B2 e B3, né, expresso por aqui, né, pertence, né, no caso, né, a uma combinação linear, né, ao espaço das colunas. Né, pertence ao espaço da coluna. Por essa combinação linear desses vetores base. Aqui, ó, são vetores base. Né. Bem claro, tá? É bom que você se habitua, né, entendeu? Espaço das colunas, né, tá? Então, não é porque olha que interessante, não é porque eu tenha, né, no caso, mais equações do que incógnitas, que eu posso afirmar, tá, que não existe a solução. Né? Eu não posso afirmar isso aí. Tem esses casos aqui. Tá claro? Agora eu vou dar até um outro exemplo aqui, né? Eu vou pegar meu AX, né? AX igual a B, né? Mesma coisa. Tá? E vou pegar o meu A, né? Então eu vou pegar aqui até a minha matriz aqui, ó. Né? Vou fazer assim, pegar, por exemplo, né? Pegar aqui 1, 2, 3 e 4. Tá? E aqui eu vou pegar 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou pegar 1,
1, 1 e 1. Olha só. Olha só como é que engana, tá? Aqui, se eu quiser, né? Aqui, né? Eu faço aquela redução, né? Tá? Mas aqui eu fiz de propósito, só para vocês enxergarem. Repara só, ó, olha só, que a primeira coluna de A, né? De A, isso aqui é a matriz A, né? Mais a terceira coluna de A, né? Implica, né, na segunda coluna. Na segunda coluna. Então, olha que interessante. Aqui, né, eu tenho, né, o meu espaço coluna, né, ele é um subespaço, Opa, deixa eu apagar aqui direitinho. Olha que interessante. Eu já sei que tem um R4 aí. Ó, façam assim, tá? Porque geralmente o aluno que está começando, eu só dou aula para quem está começando, sabe? Quem sabe, pula, né? Então, olha só, o meu espaço coluna, né? Eu garanto, né, que o espaço coluna, sabe o que é? O subespaço coluna é um subespaço, né? Pertence ao R4. Professor, por que R4? Porque eu tenho 4 componentes, tá vendo aqui? Né? E repara, no caso anterior, olha aqui, no caso anterior, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 pivôs. Aqui, ó, um pivô P1 e um pivô P2. Né? Então o posto, né, né, que é o chamado na língua inglesa o rank, né, rank, R é igual a 2. Tá? Mas olha só. Aqui eu tenho o subespaço do R4. Repara. Por coincidência, né, aqui o posto também vai ser 2. Olha só, porque eu tenho 2 colunas, né, e uma delas é a combinação linear das outras 2. Né? Então, olha só, aqui eu tenho, por exemplo, né, meu V1, V2 e V3. Repara. Que, no caso, né, o V2, né, vai ser igual uma combinação linear do V1 mais o V3. Né? É só somar aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Certo? Então, isso aqui implica, né, que o meu número de pivôs, né, no caso, né, chamado rank, né, na literatura inglesa é rank, R. Né? Alguns chamam de rho. Tá? Que é o posto. Né? Isso aqui é símbolo, né, para o posto. Né? Posto ou rank. Né? O rank, tá? Então aqui meu R, né? O R igual a 2. Certo? Eu tenho aqui o número de variáveis livres, né, no caso. Né? Eu tenho aqui 2 variáveis, né, no caso, certo? E aqui eu tenho que ter o cuidado, né, porque é um sistema aqui, né, é overdetermined. Isto é, né, aqui eu tenho 3, né? Aliás, perdão. 4 por... Minha matriz, né? 4 equações, né? 4 equações, né? No caso, com 3 incógnitas, né? 4 por 3. Tá? Então, é importante você observar que esse meu X aqui, né? Desse exemplo, né? Vai ser, no caso, né? Eu tenho aqui 3 por 1, né? Esse meu A aqui, né? A dimensão do meu A é 4 por 3. Olha que interessante, bateu aqui, ó, esse meu B, né, ele pertence, né, olha que interessante, ó, esse B aqui pertence, né, ao R4, por isso que o B, né, tem 4 componentes, ó, olha só, pertence aqui, ó, certo? Opa, aqui, eu não escrevi, tá, gente, eu não escrevi, tá? Esse meu B aqui, né, ó, é B1, B2, B3 e B4. Tá? Aqui, 4 por 1. Que pertence, né, ao R4. Que pode ser obtido, atenção aqui. Aqui é uma combinação linear dos vetores linearmente independentes. Eu pego aqui P1 e P2. Aqui, ó. Não precisa chamar P1, P2 e P3. Né? Por quê, professor? Porque o P3 já é uma combinação linear de P1 e P2, ou o P2 é uma combinação linear de P1 e P3. Né?
Então, esse meu B aqui, né, pode ser dado uma combinação linear, né, dessas colunas aqui, né? Então, aqui eu posso até escrever assim, ó, B1, B2, B3 e B4, para ter, atenção, para ter solução única, né? É alfa, né, vezes 1, 2, 3, 4, né, mais beta, né? Agora eu pego outra coluna, posso pegar ou essa coluna aqui, 1, 1, 1, né? Certo? Ou essa coluna 2, 3, 4, tanto faz, pô, tanto faz, né? Tem que ter duas colunas, por quê? Porque meu posto, no caso, né? O número de pivôs é 2, tá bom? Então aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. Se eu der valores para alfa e beta, né? Aqui, né? Realmente, o que eu vou fazer? Olha que interessante, olha que interessante, olha que interessante. Se eu fizer, por um acaso, né, o beta, por um acaso, igual a menos 1, né, certo? O que eu vou obter? 1, né, no caso, né, menos 2, né, até vou colocar até assim, não, vou fazer o contrário, vou fazer alfa igual a menos 1, tá? Aqui, ó. Vou somar, e o beta igual a 1. Aqui, ó. Menos 1 mais 2, aqui, ó, deu 1, ó. Certo? Ó. Menos 2, né? Mais 3, né? Ó, deu 1, ó. Certo? Eu estou obtendo, por exemplo, eu posso dar valor de alfa quaisquer, né? Que eu vou obter vários B's, de modo que a solução seja única. Tá? Então, essa é uma revisão, né? Eu diria, rápida, certo? Para vocês entenderem, e nunca se esqueceram, né, que o espaço solução, né, aqui, ó, até eu colocar uma cor nele aqui, ó, né, ó, pertence ao R3, né, tá? É um espaço que pertence ao R3, tanto que eu tenho X1, X2 e X3. Tá bem claro aqui? E para o meu B, né, igual a 0, né, eu tenho meu espaço nulo, né, que é o kernel, que nós já vimos. Tá? E eu tenho vários exemplos, né, em álgebra linear 1, né, na playlist, né, para vocês verem lá. Tá? Nós vamos continuar agora com as propriedades das matrizes, certo? Para nós, né, caminharmos para os operadores lineares. Tá bom? Então essa é a aula, esses conceitos são muito importantes. Tá?